Professor, quantos por cento eu tenho que acertar nos simulados para passar na prova da CPA? E aí, tem alguma relação isso? Então fica comigo, eu sou o Igor Duarte e esse é o canal Igor Duarte CPA, que eu criei para você tirar essas dúvidas, né, sobre as principais certificações financeiras do mercado. Tem um pouquinho aqui de carreira, de mercado financeiro, um pouquinho de tudo para você ficar extremamente antenado e preparado para esse mercado cada vez mais exigente. Roda a vinheta e vamos nessa! Fala aí, meu aluno querido, minha aluna, como estão os estudos? Montou uma rotina de estudos? Está acompanhando meus webinários? Então fica atento, se você não está no grupo de WhatsApp, ou grupo gratuito, ou se você é meu aluno, você já está no grupo VIP, fique atento. Estou fazendo alguns webinários, normalmente aos domingos, bem no final da noite, na hora que você estaria assistindo Fantástico, para que você fique cada vez mais antenado com esses conteúdos. Então fique atento nos grupos que com uma certa frequência daqui para frente eu vou fazer esses encontros online, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre simulado, né? Muito comum as pessoas, professor, simulado, simulado. E aí, né? Quantos por cento eu preciso acertar no simulado? A resposta é depende. Tem dois pontos de vista aqui. Primeiro, se você está muito confiante, se você está acreditando no seu potencial, se você está acreditando em si, aí é uma coisa. Por quê? Porque quando você tem que dar uma margem de erro para o simulado de 20%, tudo bem? É tipo margem do Ibope, né? Então vamos pensar assim, se você está acertando 90% no simulado, quanto que é 20% disso? 18, beleza? Então 90 menos 18, então 72, não é isso? 90 menos 2, 72. Ó, na trave ali, né? Uma margem de erro de 20%. Então, se você está acertando 80, quanto que é 20% de 80? 16, não é isso? 80 menos 16, 64. Opa! Aí você já ficou numa zona de risco. É possível que você passe considerando os 70% da prova? Sim, mas dê uma margem de erro sempre de 20%. Tenho alunos que mandam mensagem para o professor, estou acertando 80% do simulado, yes! E aí vai na prova, acerta 65, 68%, ou às vezes fica por uma questão, 69% fica por uma questão, e aí sai extremamente chateado da prova. Então, se você é uma pessoa adepta de simulados, tá? Tem simulados muito bacanas aí no mercado. Eu recomendo o simulado do Top Invest, que é o simulado que mais se aproxima das questões de prova hoje. Simulado do professor Edgar Abreu também é muito bom, mas está caindo já em desuso, as questões estão muito diferentes da prova. O simulado Top Invest tem trazido questões que se aproximam cada vez mais da prova, né? Apesar de que, eu sempre falo, né? Não adianta você estudar por simulados. Você tem que estar com o conteúdo já bem quente e bem firme na sua memória para você utilizar simulados para fixação. Principalmente você que está começando os estudos agora. É muito comum o aluno começar a estudar, está no primeiro módulo, seja da CPA 10, 20, CE, e já começa a fazer simulado. Só que os simulados, em sua grande maioria, aqueles que você encontra aí na internet, eles vem com questões aleatórias. E aí você pode estar fazendo uma questão do módulo 1 e uma questão do módulo 5, de um assunto que você sequer conhece ou não viu ainda. E aí você vai ter problemas, vai começar a ficar nervoso, vai achar que as questões são difíceis. Mas lógico que é difícil. Você nem estudou aquele assunto ainda, então muita cautela. Mas, se você é um adepto, precisa estudar e sempre reforçar o conteúdo, leve em mente isso. Margem de erro de 20%. Então busque uma assertividade de 95% no simulado e aí você vai para a prova com mais tranquilidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo, não adianta nada você estar acertando 95% no simulado se você não estiver equilibrado emocionalmente para realizar essa prova. Por que eu estou falando isso? Porque outro dia uma aluna, 95% do simulado, chegou na prova e fez 58%. Por quê? Porque teve uma discussão com o seu chefe, eu vou chamar de chefe, porque a atitude que esse cara teve, pelo que ela conversou comigo, não foi uma atitude de líder, foi de chefe, deixou ela num grau, numa pilha, numa pressão, ela não conseguiu administrar isso,
e aí ela bombou na prova. Então não vai adiantar nada você ser o rei dos simulados se você é nota 0 em equilíbrio emocional, tudo bem? E aí, se você estiver precisando de um reforço, leia o livro Inteligência Emocional, tudo bem? Esse é um livro que tem que estar na tua cabeceira, principalmente se você tem lidado hoje com pessoas que não são muito agradáveis, pessoas grossas, pessoas estúpidas, tudo bem? Então, essa foi a dica. Tá aqui meus canais, se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, e nos vemos no próximo vídeo.